Saravá, jogo de dama, saravá todo dia, saravá todo mundo. A gente aqui hoje vai conversar com uma pessoa, um professor, que vai contar um pouquinho para a gente das questões. Ele é geólogo, né? Já trabalhou como consultor e analista ambiental, e ele vai nos contar um pouquinho, né, sobre o agronegócio, os desmatamentos, o que é essa discussão toda que a gente está tendo, que é tão atual no Brasil hoje, né? A importância das florestas, e não só para nós, cidadãos, mas como para os grandes olhos do agronegócio, né? Por que eles querem o desmatamento, porque eles investem em desmatamento. Eu vou chamar aqui para conversar com a gente o Arthur Nani, o geólogo Arthur Nani, professor. Saravá, Arthur. Saravá, Niobe, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aí, dividindo esse tempo para esclarecer. Arthur, para começar essa conversa, eu queria que você nos explicasse, né, a importância, enfim, o que significa, por que essa briga toda entre preservar ou entregar a floresta, né, ao agronegócio. A gente está nessa discussão e as pessoas acabam aderindo, mas elas não sabem exatamente o que isso significa. Eu queria que você desse uma visãozinha para a gente do que significa a importância da floresta. Bom, eu acho que a palavra que regra essa importância, né, que regra, na verdade, o interesse pelo uso da floresta é o imediatismo, né? Então, o sistema de produção é baseado em insumos, né, e aí, quando eu falo em insumos, entenda-se recursos naturais. Ele é um sistema de produção que ele é pautado pela destruição, pela exploração mesmo, né? Então ele precisa de recursos para avançar e ser lucrativo, tal como é o capitalismo, né? O capitalismo não funciona se não lucrar. E essa lógica, ela pressupõe que os recursos são infinitos e que a gente pode expandir fronteiras de produção de dinheiro a Deus dará pelo planeta fora, e a gente sabe que o planeta é limitado, então essa condição não é possível, né? Eu acho que é uma obviedade aí que tem que ficar em pauta, né? E a importância da natureza é, na verdade, a regulação do ecossistema que nos abriga, que as pessoas pouco percebem isso porque vivem uma vida mercantilizada, né? Então, é melhor ouvir falar que eu vou conseguir gerar dinheiro, porque parece que soa, né? Que essa geração de dinheiro vai me trazer prosperidade, desenvolvimento, isso dentro de uma visão imediatista. E no contraponto, na verdade, a gente vai estar dando um tiro no pé porque vai estar aniquilando, vamos dizer assim, o suporte de vida no planeta, né? Que nos suporta como espécie as demais espécies. Arthur, você falou uma coisa interessante que é importante, a gente tem sido muito discutido, né? O que é o capitalismo, né? Como é que o capitalismo está como é que ele está se portando, né, nos últimos tempos, uma vez que ele às vezes se mostra, ele mostra uma má convivência com boas práticas, né? Uhum. Não estou dizendo que exista outra possibilidade que seja melhor ou pior. O que eu estou querendo dizer é capitalismo versus meio ambiente. É uma convivência possível? Existe a possibilidade de uma convivência harmônica entre o capitalismo de hoje, não o capitalismo raiz, mas o capitalismo que a gente está vivendo hoje, e a preservação do meio ambiente? Olha, eu não vejo como, sabe? Porque o capitalismo, na verdade, ele pressupõe lucro. Tipo assim, se eu tenho uma empresa, um negócio, e ele paga pelo menos as contas, vamos dizer, ele ainda se paga, né? Mas levando em consideração isso em escala global, não tem como, porque se o capitalismo não expandir fronteira, ele não funciona. Então, para mim, são duas coisas que não convivem juntas, né? Vou um pouquinho adiante na pergunta. Meio ambiente e soberania nacional. Você acha que existe a possibilidade, em vista né, dessa tua resposta sobre o capitalismo, desse avanço, né, de que ele precisa avançar fronteiras, passando agora para as fronteiras geográficas, literalmente, você acha que é possível preservar os princípios de soberania num mundo totalmente com esse capitalismo predador que a gente está vivendo?
Olha, eu não vou dizer que tenho certeza que não, entende? Mas eu tenho quase convicção disso, porque é impossível você preservar a soberania de qualquer país que seja com a voracidade do capitalismo em ampliar fronteiras, né? Isso a gente vê nas guerras pelo petróleo, isso a gente vê na invasão de países que não, vamos dizer assim, que não tem um expressivo poder bélico ou de armamento para se defender, e isso é histórico, né, dentro do processo de colonização no globo, né? Então, eu não vejo que haja soberania nacional dentro de um panorama com esse currículo, né? E a gente sabe que os países que desenvolveram o capitalismo e vivem mais pujantemente eles não medem esforços para conseguir uma nova fronteira. É isso que eu acho que é latente, né? E a gente não vive isso agora só para as florestas enfim, para os ecossistemas naturais, que o Brasil ainda detém boa parte das reservas de florestas no globo, mas é também uma questão da saúde pública para cima do nosso SUS, é também um problema de pressão para cima das universidades federais e os processos ou os planos de privatização, né? Ou seja, os grandes setores empresariais que estão no berço capitalista precisam dessas fronteiras para continuar lucrando, se mantendo e prosperando, né? Então, para mim, não tem como, não. Realmente, soberania nacional, não. É, a gente a gente está, provavelmente esse programa vai ao ar, o Davos já deve ter acabado, né, o encontro em Davos, mas a gente sabe que o encontro em Davos das grandes economias está girando em torno do meio ambiente. A gente sabe que o meio ambiente virou uma grande moeda, né, uma moeda de negociação muito importante no mundo, né? Então, assim, os grandes investidores, na verdade, eles estão de olho né, nos grandes temas do meio ambiente, que acabou virando um tema de sobrevida do planeta, né? Algumas empresas já reconhecem isso claramente e concentram esforços em investir dinheiro em quem está preservando. Qual a dificuldade do Brasil entender porque o meio ambiente é uma economia, né? Ele gera economia, ele gera grandeza, ele gera lucro. Eu não consigo entender qual é a dificuldade que a gente tem de passar essa informação no Brasil, quais os grandes interesses, né, em extermínio do meio ambiente no Brasil. Então, no meu ver, é o imediatismo, né? É o imediatismo de uma elite brasileira, mas que não mora no Brasil e se entrega a qualquer custo para gerar divisa financeira. Não consigo enxergar de outra forma. É uma opinião, não sei se é certa, mas enfim, é a minha opinião, né? Você conhece algum país cuja economia, enfim, respeita, né, os limites de extração, de exploração do meio ambiente e é uma economia pujante? Olha, não tem como ter uma economia pujante num mundo onde o capitalismo manda, pelo menos eu acho que é isso, né? Levando em consideração que esse capitalismo ele vai prescrever o consumo de recurso natural, ser pujante nesse contexto é impossível. Agora, existem economias que eu diria estáveis, ou pelo menos elas atendem ao que a sua população pede, mesmo que num nível abaixo do que a gente está acostumado a ver. No Brasil até não, porque a gente vê de todos os níveis, né? Nós temos uma mistura realmente ao mesmo tempo problemática e ao mesmo tempo importante, porque ela nos dá um reflexo do que o mundo vai ser daqui a um tempo, essa miscigenação que nós temos há 500 anos, né? Mas eu acho, e aí os números apontam isso também, que Cuba tem esse retrospecto, né, de conseguir manter os recursos naturais e atender de forma satisfatória a população, né? Alguns outros países, como a Costa Rica, conseguem preservar, mas é uma preservação que visa o turismo ambiental, ou seja, ela gera dinheiro com essa preservação, e mesmo assim tem suporte, né, por trás também, enfim, financeiro, para fazer com que isso aconteça. Agora, de forma assim, raiz mesmo, um país que consiga se virar sozinho, eu desconheço, né? Dentro dessa realidade que o capital manda no globo, é realmente difícil, né? A economia também foi globalizada, né? Não é só
a cultura, né? A economia já é um sistema globalizado. Enfim, mas a gente está vendo alguns movimentos de resistência, né, a esse extermínio, né, extermínio de culturas, extermínio de saberes, né, extermínio de, enfim, da própria vida, né, no planeta, que é a agroecologia. Queria que você falasse um pouquinho sobre agroecologia, permacultura, que são temas que são conhecidos numa pequena bolha, mas que têm feito a diferença em vários lugares, né? Existem militantes com a mão literalmente na enxada, né, nesse assunto. Com a mão na terra, né? É. Então, eu vejo duas coisas, né? Eu acompanho dentro da universidade estudantes e professores dentro de uma linha mais tecnicista, vamos dizer assim, julgando que as tecnologias que virão conseguirão resolver os problemas ambientais do planeta. Eu acho que não, né? Eu acho que não é a tecnologia e sim o nosso convívio harmonioso com o planeta que eu acho que pode nos levar a um caminho interessante. Esses estudantes e professores são reflexo de uma ação, de uma atitude que leva em consideração o poder centralizado, onde os protestos têm que partir também de forma centralizada e sempre com um poder embutido. É o caso da Greta no momento, né? A gente sabe que ela tem por trás um grande time de pessoas e também um poderio econômico para manter ela falando. Eu acho que esses movimentos são importantes, mas eles vamos dizer assim, eles rebatem a agressão ambiental do capitalismo com a mesma moeda. Então, eles não vão conseguir trazer de forma eficaz uma transformação, uma mudança. E vejo a agroecologia e a permacultura como movimentos de contracultura que não têm o mesmo poderio por trás e que estão se estruturando numa escala comunitária. E aí, essa escala comunitária, ela pressupõe empoderamento, conscientização e ação local. Que é aquele grande lema, né, que fala sempre, pense global, haja local, né? Que a gente sempre escuta por aí, que é um pensamento ambiental bastante difundido. E eu acho que a permacultura e a agroecologia, mas não só as duas, acho que outros movimentos, como o campesinato, o movimento sem terra, essas organizações que partem de baixo para cima, que têm realmente o poder de mudar as coisas. E é claro, assim, a gente pode, num primeiro momento, subjugar o poder desses movimentos, mas eles somados têm um grande potencial de transformar as coisas, né? Eu vejo assim. Por isso que eu aposto meu tempo na pesquisa da permacultura. Explica para a gente um pouquinho o que é a permacultura. Então, o André Soares, que é um permacultor de longa data, ele faz uma analogia. Ele diz o seguinte, se você quiser buscar um outro espaço para a nossa espécie viver, você vai lá e chama a NASA. A NASA está pesquisando isso faz tempo, né, buscando novos mundos que sejam habitáveis. A permacultura quer exatamente o contrário, ela quer fazer com que o planeta siga energeticamente ativo, podendo nos hospedar com tudo aquilo que a gente necessita, dentro de uma escala de necessidades e não futilidades, né? Porque a futilidade é que, na verdade, consome o recurso natural. Caso contrário, nós teríamos condições plenas de viver em harmonia com o planeta. E é isso que a agroecologia e a permacultura nos mostram, né? Muita gente questiona, mas a agroecologia vai poder alimentar o mundo? Né? E nós temos hoje, por exemplo, isso são dados calculados, né? É um dado científico, a capacidade de carga, que é um conceito da ecologia do planeta para a espécie humana, seria de 1,5 bilhões de habitantes, e nós já estamos com 7,5 bilhões, então nós estamos com 5 vezes a mais do que a capacidade de carga do planeta em nos hospedar. E como a gente conseguiu chegar nesse número? Porque já era para ter entrado em colapso há muito tempo. E aí a geologia nos dá essa resposta. Na verdade, a gente está vivendo de passado no momento. A gente parou de viver da energia do sol, que nos é provida todos os dias gratuitamente. As plantas usam elas para gerar os açúcares a partir da fotossíntese, mas a gente resolveu literalmente viver uma lógica de topeira. A gente enfiou a cabeça embaixo da terra e só enxergou o petróleo. E hoje nós temos uma civilização que vive de um passado que não é muito longínquo, geologicamente falando, mas ele beira aí da idade de 60 milhões de anos até mais ou menos uns 450 milhões de anos, que são as datações dos primeiros carvões, né,
que é o combustível fóssil que deu origem à Revolução Industrial e que hoje os geólogos começam a entender e estabelecer uma nova era geológica chamada Antropoceno. E ainda tem uma fala muito importante, né, que é do James Lovelock, que é o pai da teoria de Gaia, e é importante lembrar que ela é teoria, não é mais hipótese, então ela tem prova científica, por isso ela chegou ao status de teoria. O James Lovelock fala que depois da orgia das energias fósseis do carvão e do petróleo, ou seja, do carbono, nós vamos fatalmente buscar a energia nuclear, porque a nossa civilização ela é viciada em energia. Só que existe uma fronteira muito delicada aí na frente. Porque, assim, enquanto a gente está usando carbono, nós estamos usando uma luz solar que foi aprisionada no passado. Porque o carbono foi, lá no passado, nesse passado geológico, aprisionado por forma de fotossíntese ou na incorporação da biomassa animal. A partir do momento em que a gente passa para a energia nuclear, nós estamos indo para as rochas mais antigas do que isso, em um tempo em que o planeta não tinha oxigênio na atmosfera, que é uma faixa de mais ou menos 2 bilhões de anos atrás. Bom, na medida em que a gente vai tirando do passado, ou cavando o planeta e jogando o passado para a atmosfera e para a superfície, a gente vai literalmente intoxicando o ambiente superficial e tornando ele cada vez mais inapropriado para o estabelecimento da nossa espécie e das demais, ou seja, o estabelecimento da vida como a gente conhece vida. Historicamente, aí, com esse olhar geológico, né, da vida na Terra, a gente sabe que a Terra ela sobreviveu a diversos cataclismas, né, a diversas destruições. Quando as pessoas falam que a gente vai exterminar, né, a vida na Terra, assim, eu sempre lembro daqueles filmes dos dinossauros, né, que, enfim, das montanhas se formando, enfim. Como é que é isso? Como é que você, como geólogo, enxerga isso? O futuro dessa destruição? Existe algum futuro? Olha, então, na verdade, assim, ó, essas extinções em massa, elas nos mostram que o planeta vai continuar. Depois do massacre, que não é no planeta, é para a vida no atual estágio de evolução em que ela se encontra, outros tipos de vida prosperarão. Os mais adaptados, os mais acostumados às novas situações que o planeta será imposto. É o que está acontecendo no momento, a extinção em massa que nós presenciamos e que faz uma seleção, ela vai colocando, essa seleção ela vai aumentando as populações de determinadas espécies que estão se adaptando e exterminando outras que não conseguem se adaptar. Então, assim, na verdade, quando a gente fala em questão ambiental, a gente não fala em defender ou proteger o planeta, a gente fala em defender e proteger a nossa própria espécie, a nossa própria pele, né? É mais ou menos isso. Então, assim, o futuro que eu vejo é um futuro imprevisível desse ponto de vista. Eu tenho um colega na universidade, também permacultor, que é o Arno Blankenstein, professor, e ele diz assim, estou vivendo a sexta extinção em massa, né? Essa é a visão dele. E, ao mesmo tempo, ele buscou, e ele é colaborador do Núcleo de Estudos em Permacultura, ele buscou contribuir conosco, porque justamente a permacultura fez ele, enquanto biólogo, se enxergar enquanto ente ecológico dentro de um planeta, porque a distância que nós temos hoje em relação ao planeta é gigantesca. Assim, eu digo assim, o tipo de vida que nós levamos é muito distante. E isso, o Washington Novaes, que também é jornalista, que foi viver com os índios, fala com toda a propriedade possível. Ele diz, um dia nós vamos agradecer aos povos indígenas por terem preservado parte da riqueza que nós temos no planeta, porque é dali que vai sair as matrizes para poder reconstruir um planeta da forma que ele existia quando nos hospedava. Isso lá no futuro que a gente não consegue prever. O que é isso, sei lá, 10 mil anos, 20 mil anos, geologicamente falando, não é nada. Mas para o tempo nosso na Terra é muito, porque a nossa espécie tem 200 mil anos na Terra, né? E o nosso estilo de vida atual tem o quê? 2 séculos, porque ele está ali, né? A virada foi a Revolução Industrial. E aí é que vem esse distanciamento. Então a gente precisa de literalmente reconectar. E acho que é isso que a permacultura ela propõe, né? E a agroecologia também, porque eles são movimentos contemporâneos, só que um nasceu no hemisfério norte e o outro nasceu no hemisfério sul, e o Brasil ele compra muito bem, ou ele aceita muito bem o que vem do hemisfério norte, né?
América do Norte e Europa, literalmente. Enfim, e só fazendo um gancho na fala anterior, né, na pergunta que eu acabei não respondendo, porque eu dei aquela... Esse é o problema do pensamento sistêmico, a gente abstrai demais e acaba enveredando por outras linhas, mas enfim, a pergunta se a permacultura e a agroecologia podem alimentar a população pode. A gente pode, inclusive, alimentar a população que está aqui e talvez até aumentar. Só que isso passa por outras políticas, como a distribuição de terra, a recuperação de ecossistemas degradados, e para tudo isso já tem tecnologia desenvolvida. Já tem um entendimento de como os ecossistemas funcionam e como a gente pode, por exemplo, pegar desertos e transformar em florestas. Isso não é uma fala só minha, é fala do Antônio Nobre, pesquisador do INPE também, que explica muito bem isso com várias teorias que estão aí à disposição para a gente fazer isso. Só que elas dificilmente virão à tona dentro de uma lógica de imediatismo, onde a elite precisa lucrar e continuar mantendo uma classe dominada dentro desse status de estar dominada, vamos dizer assim. Uhum. Arthur, o que você está dizendo, e você diz em quase toda a sua fala, é que é impossível, na verdade, existir alguma sustentabilidade da vida como a gente conhece, né, da sobrevivência da vida como a gente conhece, com esse, eu não digo nem que é o capitalismo, mas com essa filosofia de consumo, né, que foi imposta, que foi importada e que está implantada, né, como um chip dentro de todas as pessoas, né? E aí eu não digo só da menina do shopping, mas é de todo mundo, né? Assim, a gente nem sabe exatamente por que a gente precisa de tanta coisa para viver. Como é que faz esse caminho inverso? Agora eu estou falando de educação. Como é que a gente reeduca corações e mentes, né? Para a gente se livrar dessa gordura, aparar essa gordura que nos cerca e que acaba causando um exagero de consumo na vida da gente. É importante a tua fala, porque realmente eu nem tinha citado isso, não é um problema do capitalismo, é um problema do socialismo também, porque a União Soviética está toda detonada, se explorou o que pôde, vazamento nuclear e assim por diante, então não é um histórico do capitalismo, é um histórico de exploração mesmo. A sua fala é muito, muito importante sob o ponto de vista disso. E eu acho que o caminho é esse, eu acho que nós precisamos descentralizar o poder e passar o poder para a mão das pessoas. Né? E essa organização descentralizada vai desfazer esse poder da elite, vai fazer com que essa elite tenha que olhar com outros olhos para essas pessoas que em algum momento vão estar empoderadas. E empoderadas sob o ponto de vista de falar mais localmente, plantar a própria comida, gerenciar a própria água, cuidar do próprio espaço, porque hoje e o brasileiro tem isso, né, que é a síndrome de vira-lata que nos cerca no nosso cotidiano. Cada um de nós tem uma síndrome de vira-lata com o local que vive. Cada um de nós menospreza onde está. E a gente tem que aprender a amar onde está. Porque só amando onde está é que você vai empenhar, vai se doar para fazer algo por você, pela sua rua, pelos seus vizinhos, pelo seu bairro e assim por diante. E não desdenhando isso, né? Porque o mundo, na verdade, se você se lançar aos quatro mares, vai ver que o mundo está formatado pelo processo de consumismo. E eu digo formatado, você atravessa o mundo, você vai chegar do outro lado do mundo, você vai encontrar os mesmos alimentos, com os mesmos rótulos, fabricados pelas mesmas empresas e assim por diante. Ou seja, ou a gente fica numa zona de conforto, sentadinho, com a bunda na poltrona, e desculpe o termo, mas é mais ou menos isso, e vê o colapso acontecer, e participa do colapso como se nada tivesse acontecido, e era isso. Ou a gente levanta dessa poltrona para fazer algo que seja realmente importante. E aí é que é literalmente mão na enxada, ou mão na terra, né? Porque a gente também não usa muito enxada na agroecologia. Nós temos técnicas para evitar o uso dela, mas no que é preciso a gente usa. Mas é importante porque a gente usa, dentro da permacultura e da agroecologia, muito esforço humano. E isso nos leva a um momento que é pré-revolução industrial, porque a revolução industrial é que a gente coloca um combustível fóssil para trabalhar pela frente. Até ali nós somos um agente geológico que muda o planeta com as próprias mãos, tal como qualquer outra espécie nesse planeta. Tem gente que coloca a entrada do antropoceno para 12 mil anos atrás, que é quando a gente começou a domesticar as plantas e cultivar elas localmente.
Ou seja, quando os humanos passam de ser nômades e passam a ser sedentários. E a gente começa também a configurar o direito de propriedade na parte jurídica, né? E isso ferra com tudo, porque nós somos uma espécie nômade. Nós não temos porte pequeno, não temos pele grossa, nós somos uma espécie tropical, que vive tal como os nossos indígenas brasileiros. E estão lá, eles vivem, transitam, buscam o que precisam na floresta, eles não têm explosão demográfica, não têm epidemia de hipertensão, não têm epidemia de diabetes, eles não precisam distribuir gratuitamente na farmácia nenhum remédio para esses 3 tipos de epidemia. Como eles conseguem isso? Tudo que eles conseguem, a gente está tentando há horas e não tem como. Está na cara que essa lógica de expansão e desenvolvimento das populações brancas está equivocada, né? Por isso que eu concordo plenamente com a fala do Washington Novaes sobre o ponto de vista dos indígenas terem já essa ciência. Nós temos que olhar para eles como os evoluídos e não o contrário, como pauta a última semana aí, né? Uhum. Aqui, para encerrar a entrevista, eu tenho uma última pergunta, que enfim, agora eu vou me despedir do meu papel de jornalista isentona e vou me vestir de Niobe, cidadã. Ou seja, interessa ao fascismo, né, a esse neofascismo, a esse governo, essa democracia esfacelada, né, que a gente tem vivido, interessa destruir culturas, né, de quilombolas, saberes, né, de quilombolas, de índios, porque fica mais fácil entregar, enfim, ao grande capital que vai vir aqui plantar, né, alqueires e alqueires de soja, né, para alimentar, sei lá quem. Enfim, como é que a gente... Existe algum movimento para isso, para impedir isso? Como é que a gente se une para isso? Porque a gente está meio que assistindo, né, essa destruição, e essa destruição é diária, tem sido diária. Assim, o que você diria nesse momento, assim, do que a gente está vivendo? Olha, Niobe, tem um momento de transição. Por exemplo, o Ernest Goethe, que é o suíço que trouxe a agrofloresta, ou melhor, que criou o conceito de agrofloresta no Brasil, porque a agrofloresta já existe na África, nossa, há muito tempo, entendeu? A gente sempre deu as costas para a agricultura do continente africano, e o que é meio incoerente, porque a gente quis produzir dentro de uma filosofia de clima temperado, que foi herdado dos padrões europeus por causa da colonização. Mas o Ernest Goethe, no atual momento, né, ele meio que trabalhou com a Floresta Atlântica durante 2 décadas e meia, um pouquinho mais, continua trabalhando de fato, e ele se lançou a trabalhar com o agronegócio. Então, agora, no momento, ele está testando arranjos com a produção de soja, com a produção de algodão, enfim, no Centro-Oeste, tem vídeos para isso na internet, e muita gente se formou com o Ernest no processo de produção agroflorestal, que se tornou agricultura sintrópica, né, assim que ele está chamando no momento. E veja bem, ele partiu para isso porque a gente tem que ter esse momento de transição. Ele desenvolveu um método extremamente inteligente e eficaz de plantio com os ecossistemas, recuperando os recursos naturais e os serviços ambientais. E aí ele também se deu conta disso. A gente precisa fazer essa transição. Então, assim, é um trabalho de convencimento que ele está fazendo com esses agricultores. Talvez não seja o ideal, está longe de ser o ideal, mas ele avança, né? E nós temos que pensar nesse avanço. E aí, é claro, depois desse avanço virão outros que estarão mais próximos de uma realidade de sustentabilidade. E é a única ficha que eu deposito nisso, né? E a permacultura ela vai estar nisso, ela vai estar desde a organização social, desde o cultivo de alimentos, mas sempre numa escala de percepção humana. É na escala da Niobe, na escala do Arthur, na escala da Poliana, enfim, do José, da Maria, a percepção de mundo que cada um tem. Agora, sim, essa percepção de mundo tem que estar carregada de empoderamento. Por mais que ele tenha equívocos científicos, sociais, enfim, de relação, tem que ser a percepção de cada um. Não pode ser essa percepção que vem de cima para baixo, seja ela religiosa, fascista, seja ela científica, como queiram, até porque a ciência também é dogmática, dependendo do tipo de abordagem que ela faça, mas nós precisamos empoderar as pessoas de baixo para cima e não de cima para baixo. Pelo menos essa é a minha percepção. Queria te agradecer, Arthur, foi
uma aula incrível aqui, agradecer imensamente, é um assunto bastante importante, que merece ser até mais explorado, te deixar as portas abertas do jogo de dama, convidar você para voltar. Enfim, agradecer a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Obrigada, Poliana, pela indicação do Arthur. Esse é o Jogo de Damas JDD. A gente conversou hoje com o Arthur Nani. Ele é geólogo, professor e um ativista da agroecologia, né? E, enfim, obrigada, Arthur, e até a próxima. Saravá. Saravá, eu que agradeço pela oportunidade, fico super à disposição na medida em que inventarem novas pautas aí, julgarem que eu posso atendê-las, fico super à disposição para atender. Obrigada, Obrigadão. querido Alberto. O teu tema é uma riqueza de pautas. A gente novamente vai conversar novamente, com certeza. Obrigada. Fico no aguardo. Um abração. Mas não sou cordeiro, não. Preferi ficar calado que falar e levar, não. O meu silêncio é uma singela oração, a minha santa de fé. Meu cantar, vibram as forças que sustentam meu viver. Meu viver, meu cantar é um apelo que eu faço a Nana.